Glória a Deus. Diz em Mateus aqui, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgados, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Só até aí, irmãos. Então veja que é uma palavra, é uma doutrina isso. É a doutrina de Jesus. Para ninguém julgar um ao outro. Para não julgar um ao outro. Coloque a só para ela assim. É uma doutrina, mas para nós não julgar um ao outro, porque na medida que nós julgar o outro, no mesmo instante nós vamos receber, no mesmo instante, o julgamento também. Não é? Tem pessoas que querem tirar a trave do olho do irmão. Irmão, assim como você está no pecado, mas não vê na trave que está no olho dele. Muitos querem, como já disse no princípio, se justificar pelas vestes, pelas roupas, mas o exterior, como que fica? Como que está o exterior dessas pessoas? Eu estava aqui, o irmão que foi hospitalizado, mas ele estava passando na rua, me chamou da porta ali e eu fui atender. Ele disse assim: irmão, por favor, irmão, um lugar para mim dormir. Já me abraçou ali e começou a chorar, irmãos. Eu quase chorei junto com ele, dizendo que estava desprezado, havia se separado há pouco tempo, a família não quer saber dele, estava dormindo na rodoviária, fazia 3 dias que não comia. Eu falei: irmão, pode pegar e dormir na igreja, irmão. Fica ali, um colchão para o irmão, e o que eu comer, o irmão também come. Então, irmãos, estou ajudando ele, e porque um dever nosso, de cada um, é ajudar um ao próximo. Quantas portas que ele tem batido, ele me falou, ele foi em pastores grandes, que podiam ajudar ele, todos viraram as costas para ele. Quantos pratos de comida ele pediu, de pão ele pediu, nas casas por aí, todos ligaram para ele. Eu não estou dizendo isso, irmãos, para me exaltar. Aparentemente parece que eu estou me exaltando, mas não. É uma preparação que cada um de nós recebemos para ajudar o próximo. Nós temos que ajudar, não importa quem. Aquele que for na nossa casa, aquele que for lá, nós temos que tratar bem os irmãos. Isto é o evangelho verdadeiro. Porque Tiago disse assim: olha, adianta dizer vai em paz, bater nas costas. Jesus vai te dar vitória sem ter as obras. Temos que ter as obras também. E as obras têm que ser realizadas no interior, de coração, ajudar um ao próximo. Então hoje, irmãos, daí ele foi hospitalizado, estava 3 dias aqui, estava passando por uma transformação, e hoje eu pensei que ele realmente estava mal. Liguei para a ambulância veio e já levou na hora. Então não é coisa boa, porque já foi direto para uma dieta. E amanhã, Deus quiser, eu vou lá ver como que está, vamos orar por ele, né? E antes de mais nada, irmãos, só quero deixar aqui claro para os irmãos, antes de eu passar a palavra
vão pregar, vamos a cuidar, irmãos, porque o julgamento é muito profundo. O julgamento às vezes ele sai do interior, ou julgar as pessoas é muito profundo, irmãos, muito profundo mesmo. E hoje, nesta noite, eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas Ele vai fazer algo muito tremendo aqui nesta noite ainda, irmãos. Então vamos ficar ligados com o Pai, ligado no corpo, na alma e espírito, que Deus vai fazer algo tremendo aqui nesta noite. Amém, Jesus? Tá? Vou passar também a palavra já para o nosso irmão João, que vai pregar nesta noite. E as palmas são bem alegres para Jesus. Olha só. Boa noite a todos. Estou lá de pé, então, em nome de Jesus. Vamos ler aqui a palavra. Primeira Epístola de São João. Capítulo 2. Primeira Epístola de São João, capítulo 2, versículo 7. Primeira Epístola de São João, capítulo 2, versículo 7. Todos acharam, irmãos? Então vamos ler. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 7. Agora diz assim: meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É um mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram, porém o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista e cumprida por Cristo. E também vocês, pois a escuridão já é passada e já está brilhando a sua luz. Quem diz que vive na luz e odeia seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama seu irmão vive na luz, e não há nele nem nas trevas. Mas quem odeia seu irmão está na escuridão, ainda anda na escuridão e não sabe para onde deve ir, porque a escuridão não deixa que a pessoa possa ver. Essa Bíblia aqui, meus irmãos, é corrigida, atualizada em português de hoje. Agora vamos ler aqui na outra Bíblia, que é a língua mais antiga. Acho que essa Bíblia que eu não tenho. Vou ler outra Bíblia aqui para vocês acompanhar também. Na outra diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio vistes. Outra vez escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir,
porque as trevas me cegaram os seus olhos. Amém, meus irmãos? Está aí só. Então veja, irmãos, que nós vimos aqui uma mensagem, aparentemente, para nós olhar ela com nossos olhos visíveis, pelo conhecimento humano, nós não podemos entender nada. Mas se nós pedir para o Pai a luz da sua verdade, Ele vai nos iluminar, fazendo nós enxergar o sentido da verdadeira palavra, e não somente a letra. Porque a letra, ela expressa uma coisa, mas o sentido da palavra por detrás da letra é outra interpretação, segundo o entendimento e aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, a interpretação, o conhecimento, a sabedoria é bem diferente. Porque existem cursos teológicos para interpretar a palavra, filosofia, patologia, analogia para interpretar a palavra. Então os homens estão saindo fora do Espírito ao qual Jesus disse aos discípulos: eu tenho que ir ao Pai, porque se eu não for, o Espírito da verdade não descerá a vocês. Mas se eu for, eu enviarei Ele, e Ele ensinará tudo e todas as coisas, porque assim como Ele ouvir e ver lá na presença do Pai, Ele vai ensinar. Então veja, irmãos, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas que a palavra de Deus, ela não é interpretada por homens, e os homens estão interpretando a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós conseguimos conhecer a natureza e a personalidade e o amor de Deus. Agora, se nós tivermos o Espírito do Pai, qual que é o Espírito do Pai? O Espírito do Pai, o apóstolo Paulo fala que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, dando vida ao corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo fala assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse homem ou essa mulher não é dele. Agora, o que é Espírito de Cristo? O apóstolo Paulo fala assim: eu sirvo a Deus com a lei do meu Espírito, ou com o meu entendimento do meu Espírito, ou com o entendimento da minha consciência. Sirvo ao pecado com a lei da carne. Então, agora, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Sirvo a Deus com a lei do meu Espírito. Por quê? Porque a lei de Deus é espiritual, mas eu sou carnal, como diz o pecado. O que ele quer dizer? Ele estava querendo falar o quê? Essa expressão assim: não há ninguém na terra, por mais sábio que seja, que possa interpretar a palavra da vida eterna que desceu do céu, a não ser aquele que enviou ela para lá. Porque São João capítulo 1 diz que Jesus Cristo é o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, deixou sua habitação, seu trono de glória, desceu das trevas para fazer o quê? Para brilhar na escuridão, para fazer que o homem e a mulher ele saia da sua natureza humana, do seu entendimento humano, e passa a entender pela natureza do entendimento do Espírito de Deus, o Pai. Mas mesmo assim os homens, eles procuram de todas as formas insistir e permanecer da sua sabedoria, saindo fora da sabedoria que Cristo Jesus trouxe ao mundo. Jesus disse pela sabedoria do Pai aos discípulos
a seguinte palavra. Olhou para o seu discípulo e disse assim: olha, vocês não julguem ninguém pelo olhar de vocês, nem pelo ouvir de vocês, nem pelo falar, nem pelo vestir, nem pelo andar, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Agora, fazer uma pergunta para nós mesmos: como nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus, se nós não conhecemos qual é a verdadeira justiça de Deus, a não ser no intermédio de Cristo Jesus? Quando foi Ele que veio e fez justiça pelo mundo, estando em si o mundo condenado, Jesus, Ele veio. Veja bem, irmãos, o apóstolo Paulo fala que Ele veio e se entregou-se a si mesmo em sacrifício para fazer justiça pelo mundo que estava condenado. Jesus não condenou o mundo, mas salvou o mundo através da sua crucificação. E Ele deixou bem claro, Jesus disse assim: se alguém não crê em mim, eu não condeno, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Se alguém não crê em mim, tem quem julgue, quem condene. A palavra que eu vos prego hoje, ela julgará no último dia. E se nós somos observar na própria Bíblia, está escrito tudo que nós precisamos para interpretar pelo Espírito do Pai. Em Hebreus fala assim, que hoje significa agora. E o agora significa, por exemplo, eu estou falando aqui, essa palavra para vocês aqui. Então, após essa palavra, iniciou-se o julgamento. Julgamento em que forma e como? Pela própria palavra que Jesus pregou. Porque Ele disse: olha, eu não vim para julgar o mundo, para condenar, mas para salvar. Se alguém não crê em mim, eu não condeno, não. Por que usou essa expressão? Ele disse: eu não condeno, mas tem quem condene. A palavra que eu prego hoje, aqui agora, ela condenará no último dia. Agora, no último dia, as pessoas, meus irmãos, eles fazem uma confusão também terrível por falsas interpretações. Porque a Bíblia, ela foi traduzida por mais de 2.000 versões. Até chegar à nossa língua aqui, ela está traduzida por mais de 2.400 línguas diferentes. Para nós, uma palavra que aqui é bênção, lá em latim é maldição. Para lá, uma palavra que lá em latim é maldição, para nós aqui é bênção. Então, hoje, cada igreja interpreta a Bíblia da maneira que eles acham conveniente, conforme a doutrina que se prega em dentro, mudando a verdadeira palavra que desceu do céu e morreu por todo mundo, transformando Jesus Cristo num Deus exclusivamente de um povo só, um Deus exclusivamente de uma igreja só, sendo que na Bíblia diz: Ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então veja bem, meus irmãos, nós vimos aqui sobre o amor. Aquele que ama, nós vimos ali, que ele tem a luz dentro. Mas aquele que não ama está em trevas. E anda em trevas. E as trevas são tantas que cegam os seus olhos. Mas que olhos que cegam? Será que é o olho carnal? Não é. É o olho espiritual. É a maneira que a pessoa enxerga as coisas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala de mãos. A letra mata, meus irmãos. Por que a letra mata? Porque na letra está revelado o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo desceu do alto dos céus na semelhança da carne do pecado para condenar o pecado do mundo todo sobre
seu corpo carnal. Jesus Cristo era a palavra da vida eterna, para dar vida ao mundo. Então, quando eu pego a palavra Bíblia, pelo estudo humano, aquela palavra vai sair falsificada. Vai sair em uma versão diferente, vai ser uma interpretação diferente, fora do contexto da verdadeira palavra que desceu do céu. Por que vai sair fora? Porque eu estou pegando a letra e associando o seu entendimento, uma interpretação, pela minha maneira de compreender, entender as coisas, segundo o conhecimento humano que eu aprendi, e eu acabo anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Como que eu posso anular o sacrifício de Jesus Cristo? Afirmando que a salvação ela é exclusivamente da minha igreja. Eu estou tirando a autoridade e o poder de Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Eu estou estabelecendo um juízo eterno, ao qual Jesus disse que haveria um julgamento, mas no dia do juízo final. Analise para vocês verem. Jesus disse que haveria um juízo, um julgamento, sim, mas no dia do juízo final. E se eu pego uma palavra e afirmo que a minha igreja, além da minha igreja, pela doutrina que tenho da minha igreja, ensinado, alimento, que pratico, os membros da igreja, haverá salvação somente nessa doutrina. O que está acontecendo? Agora analise para vocês verem. Se eu afirmo dessa maneira, eu estou tirando a autoridade, o poder de Cristo. Eu estou negando o sacrifício de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez pelo mundo. Por quê? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o único que se pode salvar. Não há nada, nem ninguém, nem doutrina, nada que pode afirmar a salvação a você dele. Porque a Bíblia diz que por ele foram criadas todas as coisas, sem ele nada do que existe foi criado sem criar. Se não fosse por ele e por intermédio dele. Agora, quando eu afirmo que existe salvação, como por exemplo, pelo regulamento eterno, um regulamento, um estatuto de uma igreja. O estatuto o que é? O estatuto é um regulamento ao qual deve ser cumprido pelos membros da igreja, porque se não cumprirem aquele regulamento, haverá punição. Veja bem, esse tipo de afirmação, esse tipo de pregação, esse tipo de ensinamento não vem de Jesus Cristo. Agora, como tem base na Bíblia? Tem, o próprio Jesus disse. O que ele falou? Ele disse: olha, filhos, nada julgue antes do tempo, nada as condenes fora da hora, o juízo pertence a Deus. E ele disse: eu não julgo ninguém, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Agora, veja bem, agora os homens sábios, estudiosos, pelo seu conhecimento humano, afirmam-se que se alguém não guardar a lei, a doutrina daquela igreja, haverá punição, haverá castigo para ele. Agora, analise para vocês verem. O apóstolo Paulo fala. Vamos ler para vocês verem. O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas,
nada aqui. O que ele diz aqui, ó? A respeito do falso evangelho. Veja bem para vocês verem. 1 Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que chamou por meio da graça em Cristo e estão aceitando outro evangelho. Veja bem, estão aceitando outro evangelho. Na verdade não existe outro evangelho. Porém eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que seja um de nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês outro evangelho diferente daquele que temos anunciado, seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar outro evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Agora veja bem para vocês verem. O que está querendo afirmar aqui? Outro evangelho, que na verdade não é outro, mas houve uma mudança nesse evangelho. Agora, que mudança é essa? Vamos ver aqui agora, para vocês verem, a mudança que ele está falando aqui. Ó. Quiser ler, 1 Epístola de Timóteo 4, como diz aqui, ó. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles andarão e darão atenção aos espíritos enganadores, espíritos de demônios, ensinamentos de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Agora vamos ler na outra Bíblia aqui, ó. Outra Bíblia aqui é uma versão corrigida, mais antiga, que é a Bíblia dos Irmãos. Eu acho que é assim mesmo. Vamos ler aqui na outra Bíblia aqui, para nós ter uma noção mais completa, né? Nessa Bíblia diz assim, ó: mas o Espírito de pensamento diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e seguindo doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo autorizado a sua própria consciência. Um pouquinho diferente, né? Então veja, irmãos, o que ele está dizendo aqui, ó? Ele está falando assim, ó: nos últimos tempos o Espírito está me expressando aqui, está me revelando, está me intensificando, está me mostrando que nos últimos dias surgiriam esses falsos profetas, que seriam inspirados, ensinados por demônios. E quem ouvisse a palavra dessas pessoas se tornariam iguais a eles, porque a sua mente estava morta, pois não tinha vida em Cristo Jesus. Só o Espírito de Cristo que pode dar vida para quem está morto. Agora, se nós formos analisar, o que ele quis dizer com isso, irmão? Ele estava querendo dizer uma alerta, alertando, despertando a igreja para não acreditar em qualquer ensinamento, em qualquer espírito ou qualquer doutrina, porque doutrina não significa ensinamento. Aí João, primeira missão, João capítulo 4 fala, e João diz assim: amados, não creia a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, não são. Porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio e cai é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que
assim veio o Espírito, é o nome de Cristo, ao qual vocês ouviram que vinha vir, já veio, eis que está no mundo. Mas agora, se nós formos analisar, o que é isso que João quer dizer? Todo espírito confessar que Jesus veio em carne é de Deus. Mas o espírito não confessar que Jesus veio em carne não é de Deus, é do anticristo. Anticristo, irmãos, significa oposto do Cristo. É tudo oposto, contrário do que Jesus Cristo, o verdadeiro, faz. Mas é também, em outras palavras, idêntico ao que ele faz. Jesus Cristo incentiva, pelo Espírito de justiça e de verdade, e ensina as pessoas a olhar com um olho diferente, com um olho de justiça e de verdade. E o Espírito que incentiva as pessoas a acreditar numa doutrina, numa falsidade, eles olham com os olhos terrenos. Agora, o que é o olhar com o olho terreno e o olhar do Espírito de justiça? O olhar, meus irmãos, com o olhar terreno, a apóstolo Paulo fala, tem na verdade uma aparência justa de justiça para aqueles que praticam, mas não é de valor nenhum senão para a santificação da carne. Porque a lei de Cristo é espiritual. Então agora, o que nós podemos entender? Vamos dar um exemplo. Jesus disse que era para nós buscar os dons da Bíblia, os dons que estavam escondidos nele. E a Bíblia revela-se que é 9 dons. Mas também Jesus disse aos discípulos que mais valia a obediência do que o sacrifício, mas a obedecer do que sacrificar. Agora, qual é o dom que era mais recomendado para o apóstolo Paulo? É o dom de interpretações de línguas, que significa a onisciência do conhecimento dos espíritos. Por exemplo, aquele que fala língua estranha, ele fala que tem que orar para que possa interpretar. Ele fala em mistério, exclusivamente a Deus. Tem pessoas que não creem na língua estranha por causa daquele. Porque tem muitas línguas estranhas que são línguas de demônios. Então agora, irmãos, o discernimento dos espíritos é o quê? Como podemos conhecer? Os falsos profetas que vêm até nós, vestidos de ovelha, como Jesus disse, mas o interior dele é um lobo devorador. Qual foi a comparação que Jesus falou? O primeiro passo é o quê? Olhar nele, ele está bonitinho, ó. De social, gravata, paletó, tudo bonitinho. É uma ovelha. Aparentemente, olha assim, é uma ovelha. Mas dentro dele, o interior dele, Jesus disse, olha, é um lobo devorador. Porque o próprio Satanás, Jesus falou, ele transfigura anjos de luz para enganar. Se fosse possível, céus escolhidos. Agora, como podemos conhecer os profetas falsos e os verdadeiros? Aí Jesus dá uma maneira bem clara e objetiva para nós. Ele fala assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Por esses frutos conhecereis. Não pode uma fonte de água doce da salgada. Não pode um pé de brolho da espinho, um pé de uva da figo. O que ele quis dizer com isso? Então aquele que confessar que Jesus vem em carne é o Espírito de Deus. Agora, como confessar que Jesus vem em carne? O apóstolo Paulo fala assim, nós temos, para nós confessarmos Jesus Cristo na carne, nós temos que sofrer as perseguições, padecer pelo nome de Cristo, renunciar-se a si mesmo, morrer como Cristo morreu. Romanos 6, capítulo 6 fala, nós temos que sepultar na semelhança da morte de Cristo Jesus, porque assim seremos na sua ressurreição. Agora,
conhecer o falso profeta e o falso. O falso profeta e o verdadeiro. Agora vou dar um exemplo mais profundo para vocês entenderem. Veja bem. O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos muitos estão saindo da fé, seguindo a ensinamento de doutrinas de demônios. O que é doutrina? É ensinamento. Eu estou falando que eu estou pregando uma doutrina, porque doutrina é ensinamento. Agora, por exemplo, se o Espírito que está falando, dando a interpretação dessa palavra para vocês aqui, não fosse o Espírito de Cristo Jesus, vocês estariam dando ouvido a um espírito do demônio que transforma o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de vida, em Evangelho de morte, prometendo liberdade para as pessoas, felicidade, paz, alegria, mas ele mesmo no interior dele não tem essa paz, não tem essa alegria. Só prometendo coisas terrenas, só prometendo carro, casas e importantes. Jesus disse assim no princípio: qual é o verdadeiro evangelho? Qual é a verdadeira doutrina? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. O apóstolo Paulo fala assim: se vocês já estão mortos em Cristo Jesus, buscai as coisas que são de cima, nem pensai as coisas que são da terra, porque a vida de vocês está escondida em Deus por Cristo. Aqueles que buscam as coisas da terra, o Deus deles é o ventre, e só pensa nas coisas da terra. O que o apóstolo Paulo aqui dizer, irmãos? Primeiro passo para conhecer o falso profeta é quando ele vem incentivando, pela palavra que sai da boca dele, buscar as coisas aqui. É contra o que Jesus ensinou. Jesus, a preocupação de Jesus era fazer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, porque o Pai sabe quando você decide todas as coisas. Então agora veja bem, primeiro passo para conhecer, isso é visível, né? Agora, o mais difícil para conhecer um falso profeta é quando ele vem diferente, quando ele vem com muita astúcia, com muita cautela, como Jesus disse, com o sapatinho de algodão. O falso profeta, irmão, ele não está saindo fora, ele pode estar aqui dentro de nós. Sabe o que significa falso profeta? É todo aquele que professa em si um falso testemunho. Por exemplo, se eu dou testemunho perante Deus e perante os homens, afirmando que sou eu um filho ou uma filha de Deus, mas logo depois dessa afirmação para as pessoas, lá na frente, vocês já me vê eu me comportando, falando coisa diferente do que eu afirmei aqui. Eu sou um falso profeta. Deus está cheio, meus irmãos. Está cheio. Agora, vamos ter o terceiro passo para conhecer, mais profundo ainda. Já bem. Um exemplo. Quando nós vamos a um lugar, seja na igreja, seja na rua, ou seja na casa de um amigo, na praça, na praia, em qualquer lugar que a gente vai, analisar o que sai da boca de cada pessoa. Aí o apóstolo Paulo falou assim: vigiai e orai com toda a súplica no Espírito Santo, vigiando Cristo mesmo, para que não caia em tentação e nos laços de Satanás. Agora, o que tem com isso? Vigiai Cristo mesmo, para que não caia em tentação e nos laços de Satanás. Vigiando com toda a súplica no Espírito Santo. Aí Jesus fala assim: vigiai e orai, porque o diabo, o Satanás, anda bramando como leão ao vosso redor, procurando quem possa tragar. Agora, o que significa isso?
Vou analisar para vocês. Se vocês não observaram, observem após essa mensagem. Quando vocês chegam na casa de alguém, ou conversam com alguém na rua, ou seja, em qualquer lugar, aquela pessoa, ela está sendo inspirada para falar alguma coisa para nós. E o apóstolo Paulo fala em Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim, ó, que o homem, ele não tem capacidade de pensar ou sentir nada de si mesmo. É tudo por inspiração. Aí ele fala, mas a nossa capacidade vem de Deus. E continua falando, porque o corpo está morto por causa do pecado. E esse corpo está morto por causa do pecado. E quem é que matou esse corpo? Quem é que condenou esse corpo? Veja bem, irmãos. Jesus Cristo, ele foi, pela história que a gente conhece, ele foi perseguido desde mesmo antes de nascer, no ventre da Maria. Mas a maior perseguição de Jesus Cristo foi após o batismo dele. Agora veja bem, irmão. E quando Jesus ele morreu, o homem Jesus morreu, qual foi o objetivo da sua morte? Por que ele morreu? Todos nós sabemos, foi para resgatar o pecador do pecado, dar perdão. Todo que crê no nome dele será salvo, para salvar o mundo. Agora, o porquê que Jesus foi morto? Qual foi a condenação de Jesus Cristo? A Bíblia diz bem claro que Jesus foi morto porque ele pregava contra a religião, contra aqueles que esperavam em Jesus Cristo somente de um povo só, de uma religião só. E Jesus Cristo ele veio não somente para aquele povo, Jesus veio para salvar o mundo. E ele pregava, sempre as pregações de Jesus Cristo sempre foi contra o templo de Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, o que aconteceu? Ali, irmãos, a Bíblia diz que estavam os que vendiam no templo as coisas. Jesus entrou ali, e a Bíblia diz bem claro com essas palavras. Jesus bateu na mesa com as mãos com os pés, cirou e se revoltou, derrubou tudo ali e disse assim: está escrito na minha palavra, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito convite são adoradores de ladrões. Veja bem, irmão. Aí Jesus saiu da cidade e falou assim para os discípulos: ai de ti, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, veja bem, ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo da sua asa, mas tu não quiseste. Virá uma repentina destruição sobre ti, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí chegou na presença dos fariseus e disse aos fariseus assim: vocês derrubam esse templo, mas em 3 dias eu edificarei. E os fariseus olharam para Jesus e disseram assim: foi levado mais de 400 anos para ser construído, agora tu vai reconstruir em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo dele, templo da carne, que é o qual os fariseus vão derrubar e matar ele, mas no 3º dia o Pai ressuscitaria ele. Ele estava falando desse templo, não do templo de Jerusalém. Agora veja bem, irmãos. Então, a carne de Jesus Cristo foi condenada pela lei, pela letra, pela palavra. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, ele diz que a lei era o ministério
Por quê? Porque tudo fez novo por Jesus Cristo. Jesus veio e cumpriu a lei. Nós libertamos da maldição da lei que condenou o homem Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Condenou a igreja, condenou o templo, e feito por mãos, isto é, não dessa criação, como o apóstolo Paulo fala, mas por mãos eternas, por mãos do Pai. E agora os homens pegam o evangelho amaldiçoado, irmãos, mudam o evangelho de Cristo, tentando condenar a igreja de Cristo, ao qual Jesus Cristo morreu por ela, mudando o evangelho, transformando o evangelho de Cristo puro, verdadeiro, perfeito, santo, no evangelho imundo, no evangelho ao qual sai fora desse princípio do amor de Deus. Por quê? E como que sai? Se existe só um Salvador, analise para vocês verem. Existe só um Salvador. Não há salvação a não ser por intermédio dele, Jesus Cristo. Agora, por que os homens afirmam nas suas igrejas que existe salvação naquela doutrina daquela igreja? Porque esse é o evangelho amaldiçoado, é o evangelho de demônios, é o evangelho do anticristo, é o anticristo preparando para se tornar o imperador do mundo. E o apóstolo Paulo nos diverte. Olha, nos últimos tempos, muitos vão apostar na fé, vão dar vida ao espírito enganador, seguir o doutrina do demônio. Agora, por que ele falava isso? Porque o Espírito mostrava para ele. E por que ele falou para nós, irmãos? Para que nós não acreditássemos a todo Espírito, como João disse. Não acreditar em todo Espírito, mas provar se os Espíritos de Deus não são. Esse é o fundamento da verdadeira palavra da vida eterna, ao qual desceu, deixando o seu trono de glória, era Deus, se fez homem, para padecer como um homem. O apóstolo Paulo fala que ele veio como homem para salvar os que estavam condenados na lei. Por fraqueza da sua carne, Jesus era um pouco menor do que os anjos, mas a fraqueza dele tornou-se em glória. Por quê? Porque ele subiu ao céu, a Bíblia fala, levou preso o cativeiro, e disse na cruz assim ao Pai: Pai, tudo está consumado. Tudo o que tu me deste a fazer, eu fiz. Agora, ele levou toda a condenação, toda a culpa, toda a maldição, todo aquilo que exige, domina a escravidão. Fala em Romanos 8, o que eu estou falando para vocês. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aos quais não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, no qual eu estava preso. O que significa não andar segundo a carne? É não andar segundo a sabedoria deste mundo, não andar segundo o curso desse mundo. Não está falando desse mundo terreno, de casa, está falando do mundo de sabedoria, o mundo de entendimento, o mundo de afirmação, o mundo onde as pessoas pregam que Jesus é assim, que Jesus é assim. Jesus veio, não foi para julgar, nem ele falou, nem para condenar, mas para salvar. Agora, o Espírito, ele fala para mim, eu dou um testemunho, nós damos um testemunho, uma narração desse irmão que está aqui hoje. Hoje ele estava aqui, agora não está mais. Então veja, irmãos, os homens, pela letra, pela palavra morta, eles interpretam a palavra morta e criam para si um juízo na sua consciência,
afirmando que ele é salvo pela doutrina, pelo ensinamento que ele aprendeu, e o outro que está à frente dele, o qual não guarda a doutrina que ele guarda, está condenado. E isso é uma afirmação de uma palavra sem vida, uma palavra que não tem poder de transformação. Sai fora dos princípios que Jesus ensinou. Jesus disse que o Espírito do Pai, quando ele chegasse lá, o Espírito viria, o Espírito de verdade, que ia convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Convencer. Veja bem, convencer. Agora, os espíritos que têm por aí, meus irmãos, em vez de ele pregar o evangelho de amor, ele prega o evangelho de maldição. Que maldição? Na palavra que ele professa, já é uma palavra que sai da boca dele, a maldição da pessoa, dando a ele uma palavra do quê? De morte, condenação, maldição, em vez de uma palavra de vida, seguindo diferente o ensinamento de Jesus, a doutrina de Jesus. Jesus que o Espírito vai convencer, que ele não. Irmão, se tu não mudar, se tu continuar assim, sabe para onde tu vai, irmão? Isso que ele afirma assim. Várias vezes falaram para mim. Sabe onde tu vai, irmão? Tu sabe que tu é considerado a verdade. Vai para o inferno. Afirmo com essa palavra. Agora, se nós analisarmos, quem é que está inspirando uma pessoa para falar assim? Se Jesus Cristo disse, haverá sim condenação, haverá sim julgamento no dia do juízo final. Então, quando a pessoa dessa fala isso, ela está antecipando o juízo eterno. Como se viajasse espiritualmente lá no futuro e trazesse aqui, o juízo, um evangelho, uma consciência da lei, uma consciência do evangelho maldito, uma maldição ao qual Cristo veio e cumpriu. Não existe mais maldição agora. Para os cristãos de Jesus. Mas não vamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, veja bem, irmão. Esse irmão que estava aqui, quem olha para ele visivelmente assim, vocês vejam, é um irmão bem humilde assim. Mas é um irmão assim, que ele toma cachaça, muita cachaça. Agora, meus irmãos, ele toma muita cachaça. Agora, analise comigo para vocês verem. Vamos analisar profundo o testemunho do meu irmão, o testemunho de Cristo Jesus. Veja bem. O apóstolo Paulo fala: o pecado é a transgressão da lei. Como podemos pecar? Transgredir a lei. Aí nós estamos pecando. Agora, qual lei? Jesus disse assim, todos os mandamentos da lei, os 10 mandamentos da lei e os mandamentos dos profetas da antiga aliança, do Velho Testamento, foram cumpridos por Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi cumprido, e os 2 mandamentos, o cumprimento de todos os mandamentos da lei e dos profetas, se resumem em 2. É o amor, amar a Deus em todas as coisas e o próximo por si mesmo. Agora, o Paulo fala: o pecado é a transgressão da lei. Que lei? O amor. Agora, como que eu posso pecar? Pecar contra Deus. É querer afirmar uma justiça em mim, que eu sou mais justo do que os demais. Eu estou saindo fora do princípio do amor. Então, esse irmão aqui, que estava aqui, ele falava muitas coisas para nós. Se fosse outras pessoas, para a glória do Pai Celestial, não tivesse discernimento dos Espíritos, e olhar para ele e dizer: irmão, primeiro que tu falar as coisas de Deus para mim, irmão, tem que se libertar da cachaça. Esse evangelho de maldição prega
maldição. O Evangelho de vida, o que ele faz? Jesus falou, ele veio para convencer, não para condenar aquela pessoa. Então esse irmão falou muitas coisas para nós. E hoje ele ficou muito bem. Mostrou daqui mal mesmo. Não consegui respirar direito. Fez necessidade na roupa. Então, veja para vocês, irmãos. Agora, por exemplo, vocês, pelo amor de Deus. Qual foi o objetivo desse homem vir aqui dentro? Já que todo lá fora ia rejeitar ele. O que é amar? Jesus, ele veio e nos entregou o Evangelho para os pobres. Aí os discípulos foram instruídos pelo Espírito do Pai Celestial. Naquela época, fala em Atos dos Apóstolos, que naquela época o Espírito veio e falou para eles, instruiu eles, olha, vocês têm que fazer assim, convocar uma Assembleia dos Santos, convocar todos aí, e todos vender todas as propriedades que tem e trazer o dinheiro que vender, total, a quantia certa, e colocar na presença dos apóstolos para que eles possam distribuir conforme a necessidade de cada um. Agora, isso foi o que o Espírito Santo falou naquela época, mas tinha ali um homem por nome de Cornélio e a sua mulher Safira. E eles, lá na casa deles, eles combinaram o seguinte, dizendo, ó, vamos chegar lá e vamos falar que vendi importando as propriedades. Combinaram os dois, o marido e a mulher. Aí chegaram na presença de Pedro, Cornélio chegou, Pedro olhou para ele e disse, vendeste portanto a propriedade, Cornélio? Ele disse, sim. Pedro olhou para Cornélio e disse, não mentisse ao homem, mas mentisse ao Espírito Santo. Naquela mesma hora, Cornélio caiu, morto. Logo após, a Bíblia diz, de levar o Cornélio, dali, chegou a sua esposa. O mesmo pensamento que tinha combinado em casa, para mentir, para Pedro. Chegaram para Pedro, a mesma coisa, a mulher chegou e falou. Pedro olhou para ela e disse, vendeste portanto a propriedade da mulher? Sim. Pedro olhou para ela e disse, não mentiste ao homem, mas mentiste ao Espírito Santo. Portanto, na mesma cova, na mesma sepultura que enterraram, teu marido enterraram você. E a mulher caiu morta. Agora, por que foi deixado escrito isso na Bíblia? Veja bem, irmãos. Jesus Cristo, no tempo dos fariseus, eles esperavam Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, que viria e ia ser o rei de Israel. E pela profecia de alguns profetas, Jesus ia ser o rei de Israel, ia ser o que ia matar os ímpios, destruir todos os homens que se levantavam contra o povo de Israel, porque professavam outra religião. Era outra crença, outra fé, outra pregação. Mas Jesus Cristo veio e não fez aquilo, não deu lugar, cumprimento à profecia dos profetas. Agora, por que Jesus fez isso? Veja bem, irmãos. Porque Jesus Cristo, quando ele foi levado à presença de Pilatos, Pilatos olhou para Jesus e disse assim, não sabes tu que eu tenho poder nas minhas mãos para te soltar e te crucificar? É tu o rei dos judeus? 3 vezes ele falou, é tu o rei dos judeus? Jesus olhou para ele, o meu reino não é testemunho. Mas por que Pilatos afirmava? É tu o rei dos judeus? Tu não vês tu que eu tenho poder nas mãos para te soltar e te crucificar? Por que Pilatos falava isso? Porque ele era o mestre da lei. Ele era como fosse o fundador da igreja aqui, ó. Quando quem
ministério na terra. E ele conhecia muito bem a profecia que viria a ser quando o Messias queria ser o rei de Israel, queria reinar sobre o trono de Davi. Mas Jesus Cristo rejeitou reinar esse mundo e disse: não, o meu reino é daqui, o meu reino é deste mundo. Agora veja bem, irmãos, o fundamento é Cristo, de todo o Evangelho, de toda a pregação, de todas as coisas. Mas agora, nós temos que ter uma consciência do amor de Deus. Porque antes de Jesus subir ao céu, ele disse assim aos discípulos: assim como eu ensinei vocês ensinarem também. Assim como eu vos amei vocês amai também. Agora, nós vamos analisar do outro lado. Veja só. O Evangelho de Jesus Cristo, Jesus pregava o Evangelho. Quando chegava um homem que tinha muitas riquezas, muitas propriedades, Jesus sempre falava para ele assim: vai e vende tudo que tens, os pobres terão um tesouro no céu. E ele saiu triste dali, porque tinha muitas coisas. Agora, o Evangelho que Jesus pregou era para os pobres. E os fariseus esperavam um Jesus rico. E Jesus nasceu na manjedoura, nasceu um Jesus pobre. Por isso que eles não acreditaram que Jesus era o Messias deles, pois não era o Messias deles. Jesus não era o Messias que viria sobre o reino de Davi e ia reinar sobre este mundo. Jesus rejeitou. Ele rejeitou ser um rei de uma nação cuja nação busca e pensa só nas coisas terrenas, dando outro evangelho, dando outra palavra, outra afirmação, dizendo: não, meu reino não é este mundo, não. O meu reino é o quê? No meu reino você busca em primeiro lugar a justiça de Deus. A Bíblia fala: buscar a justiça de Deus. No meu reino é assim, a justiça de Deus se busca. Agora, o que é a justiça de Deus? Justiça de Deus está relacionada com a nossa renúncia, como negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e seguir Cristo. O que é eu tomar a minha cruz e não a de Cristo? Por que a pessoa diz assim: eu estou passando uma luta muito grande? É a vontade de Deus. O profeta Isaías disse assim: que Jesus Cristo levou todas as nossas dores, todas as nossas doenças, enfermidade, tristeza, dor, sofrimento, agonia. Agora, para aqueles que estão em Cristo, eles são uma nova criatura, ou seja, um novo ser, nova pessoa. Por quê? Passou as trevas. Não existe mais trevas, porque a verdadeira luz veio e brilhou no meio da escuridão, dando consciência para eu pensar diferente. Agora eu já não penso mais com consciência humana, eu não penso mais com entendimento humano, eu não busco mais o reino dessa terra, eu não busco mais a se aperfeiçoar nesse mundo, mas sim o reino de Deus, se aperfeiçoar no reino de Deus e a justiça de Deus. Agora, veja bem o que você dizer. O porquê que esse irmão veio aqui e ficou aqui, junto conosco todo esse tempo todo? O Espírito fala lá fora do meu coração e mostra para mim o porquê. Veja bem, irmãos, tudo que é espiritual, você vai entender o que eu vou falar. Jesus diz que nós temos que morrer como Ele morreu, ressuscitar como Ele ressuscitou. Nós temos que ser pobres de espírito, rico no entendimento do Espírito de Cristo. Pobre de espírito. Que espírito? Entendimento humano, mas rico no entendimento. O que é
chegar agora para Jesus e perguntar para Ele, no sentido pela palavra. Se nós fosse chegar para Jesus e perguntar: Senhor Jesus, o que é eu ser pobre? E o que é eu ser rico? Jesus iria responder para nós assim: olha, vocês têm o que comer? Deus, Senhor. Então está contente. Não deseje ter acima do que vocês têm. Agora, veja só. Esse é o Evangelho que Jesus ensinou. Está contente com o que tu tem. Não queira ter mais ou acima do que tu já tem. Olha para os céus que não plantam, que não semeiam, mas o Pai Celestial alimenta todas elas. Não se preocupe com o dia de amanhã, que vai comer o dia de amanhã, mas sabe que você decide todas as coisas. Então, vai primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque buscando o reino de Deus e a justiça, o Pai vai fazer o quê? Vai dar o alimento, o pão de cada dia para você. Isso no discípulo oral. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha o nosso reino, dá-nos o pão de cada dia. Veja, irmãos, isso é o ser pobre de espírito. A palavra pobre de espírito é aquele que não anda segundo a sua tradição, o seu conhecimento, o seu entendimento humano. Ou seja, aqueles que não saem fora do ensinamento de Cristo buscando as coisas. Ele busca as coisas do céu, onde a ferrugem não come e o ladrão não rouba. Agora nós sabemos o que é ser pobre. E o que é ser rico, Pai, perante Deus? Ser rico perante Deus é ter acima do que eu tenho para o meu sustento no dia a dia. Por que eu tenho mais do que o outro irmão e não tenho mais do que eu? Justamente para ajudar um ao outro. Agora, Atos dos Apóstolos fala, os discípulos, todos membros da igreja, venderam tudo que tinha. E trouxeram ali na presença dos apóstolos, para distribuir para cada um segundo a sua necessidade. E a Bíblia diz que não tinha ninguém mais pobre, mais rico que ninguém. Todo mundo tinha igual. Mas por que Cornélio e Safira mentiram? Sabe por quê, irmão? Porque se preocuparam com o dia de amanhã. Não, mas não vamos dar todo o dinheiro que nós vendimos aqui, porque senão se nós dermos dinheiro, aí se nós precisarmos comprar coisa amanhã, nós vamos comprar isso amanhã? Não, tem que guardar um pouquinho para nós. Vamos falar que é um dia importante, vamos ficar com esse tanto tempo, mas comprar as coisas amanhã. Aí Jesus fala: não pense no dia de amanhã, porque vai vestir ou comer amanhã. O Pai sabe que você necessita por isso. Agora, por exemplo, onde é que estão os ricos perante Deus? O irmão que estava aqui, ele sim era pobre, não tinha nada. Por que não tinha nada? Não tinha um sabonete para tomar banho, não tinha shampoo para lavar a cabeça, uma toalha para jogar o seu corpo no corpo. E agora? Os ricos entraram para dentro da porta. E o que eles falaram com o pobre? Nada. Não foram capazes de chegar para o pobre, miserável, o mendigo Lázaro, e olhar para ele. Nem de íntimo compaixão, se colocando no lugar dele com amor. Podia trazer um sabonete para ele, dar um sabonete para a mão do banho. Podia até comprar uma toalha, trazer, dar uma toalha para ele tomar banho. E agora? Veja bem. Por que essa palavra está falando essa palavra para vocês? Veja bem para vocês. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa. E se começa pela casa, o apóstolo Paulo fala: quem será dos que estão fora? Se nós soubermos fazer o bem e não
fizemos já contra o pecado. A fé sem as obras é morta. O que é a fé sem as obras é morta? Que obras? Obras da verdade e da justiça, não obras forçadamente. Porque a apóstolo Paulo fala que não adianta entregar o meu corpo ou distribuir toda a minha riqueza e não tiver amor. Nós temos que amar uns aos outros. Um amor verdadeiro, não amor fingido. Porque a Apocalipse fala: aquele que ama e comete mentira fica fora da cidade santa. Agora, como que nós sabemos que é mentira? É dizer que ama, mas não seguir as obras que Jesus ensinou. E Jesus disse: aquele que tem meu nome fará as obras que eu faço maiores do que essas. Que obras está falando? Obra da verdade e da justiça. Não obras por minha necessidade, mas olhar para a necessidade do meu irmão, suprir a necessidade do meu irmão. Jesus disse: se tiver duas de todo mundo vestido, dá uma e fica com outra. Se tiver uma medida de farinha, dá a metade e fica com outra. Duas, dá uma e fica com uma. Esse evangelho que Jesus ensinou para nós. Mas agora, esse evangelho não é pregado. E aquelas pessoas que sabem o evangelho não praticam. Assim que eu digo de modo também. Então, meus irmãos, nós temos que viver. O evangelho é a luz da verdade. Aquele que ama está na luz, como Deus na luz está. Nele não há escândalo. Mas aquele que não ama, Deus não está nele e ele não está em Deus, porque Deus é amor. E Jesus disse assim: aqueles que me amam guardarão as minhas palavras e serão amados de meu Pai, e eu e o Pai teremos nele e faremos nele morada. O que isso diz com isso? Aqueles que me amam guardarão minhas palavras. O que é guardar as palavras de Cristo? Guardar as verdades que Ele trouxe do céu para nós. E nós guardando essa palavra que Ele ensinou, nós damos a continuidade ao que Ele ensinou na terra, que é em nome dEle, não é em nome de Jesus, é fazendo o que Ele ensinou, praticando justiça, verdade, em nome dEle. Essa é a nossa missão. Amém? Coloque tudo em pé, em nome de Jesus Cristo. Com essas palavras do Espírito que eu tenho para falar hoje. Então vamos ter oração aqui, da fé, para voltar para o nosso lar. Mas antes de nós orar, todos diz assim comigo: meu Deus e meu Pai, pedimos a Ti, Senhor, ajuda as nossas fraquezas, coloca em nós um espírito reto, um entendimento puro, uma consciência justa e um coração sincero, para que possamos dar continuidade àquilo que o Senhor nos ensinou. Porque fazendo assim, somos conhecidos na terra como filhos e filhas do Senhor. Amém. Vamos todos em paz.